na vida pastoral, pastores e pastoras, enfrentando, primeiro, dificuldade de relacionamento com as próprias pessoas da comunidade, com a liderança local, com os membros, né? E também uma dificuldade de relacionamento de pastores e pastores, né? Pastoras e pastoras, né? Aliás, isso talvez venha até lá da época do seminário. A gente tem uma dificuldade de compreender uma saúde nessas relações interpessoais. Agora que nós estamos vivendo esse distanciamento, a gente também vê o agravamento disso, né? A virtualização dos relacionamentos, ela pode se tornar uma enfermidade também, né? Em alguns casos. E quando eu falo a respeito dessa questão da necessidade que nós temos, né? Especialmente de tratar, deixa eu abrir aqui, eu quero só fazer uma observação, gente, eu até pedi uma ajuda aqui para o Dione Inbox, porque o meu computador deu problema. Eu sempre usei notebooks da Dell, né, trabalhando aí Windows, e eu estou com um MacBook da igreja aqui que não sei o que fazer com ele, assim, não consigo apresentar, não consigo fazer uma série de coisas. E depois eu posso mandar, viu, Joel, as palestras de ontem e de hoje com um PDF, fica mais fácil, né, Isso. para Manda para mim, vocês. depois eu distribuo para os colegas todos aí. Isso, peço desculpa. E aí, voltando então a essa questão desses apontamentos, eu percebo que há o quê? Primeiro, uma inabilidade de lidar com os conflitos, né? A gente tem dificuldade com isso. Parte de pastores e pastoras, missionários e missionárias, a gente, talvez na nossa formação, a gente não tenha tido essa orientação. E é interessante, né? Porque quando a gente estuda um pouco a respeito disso, muito do que a gente sabe em relação aos conflitos, a gente aprende no ambiente familiar, né? Então, como a gente lida com o conflito na família, ou a gente viu na nossa família, a gente vai levar isso para o ministério, né? Sem nenhum tipo de adequação, de cuidado, né? E isso pode ser uma fragilidade para nós. Um outro ponto é o isolamento, o distanciamento das pessoas. E se a gente olhar para a sociedade, a gente sempre prega, né? Falando disso para as pessoas, do secularismo, da secularização, que é a divisão da pessoa em pedaços, né? Esse fatiamento da vida das pessoas entre aquilo que ela é profissionalmente, aquilo que ela religiosamente, né? O que ela é socialmente, tudo isso divide o ser humano e o pastor também está dentro disso. E isso acaba fazendo com que o pastor tenha um certo distanciamento, isolamento das pessoas, inclusive dentro da própria instituição, né? Esse é um ponto. Um outro ponto, e eu percebo que talvez as redes sociais potencializam isso, é o criticismo, né? A gente acaba alimentando nessa dificuldade de relacionamentos interpessoais uma visão um pouco mais crítica. A gente acaba sendo um pouco mais ácido, né? Especialmente se a gente coloca as nossas projeções pessoais. Então, é muito comum, né, quando a gente chega, por exemplo, alguém e fala, olha, você viu a igreja de fulano, está crescendo, né? E a gente vai primeiro fazer críticas, né? Então, a gente vai, mas não é bem assim, olha só, não são só pessoas batizadas, tem gente vindo de outra igreja. A gente sempre vai encontrar uma possibilidade, né, de olhar crítico para isso, né? Aliás, a crítica tem sido confundida com sabedoria nos dias atuais, na verdade. E esse criticismo, ele também se torna uma linguagem, porque os membros da igreja chegam para a gente e falam assim, olha, eu estou ouvindo tal pastor em tal lugar. E a gente, primeira coisa, critica, né? E usa isso como um sintoma da nossa dificuldade desses relacionamentos. Um outro ponto, o apontamento para essa realidade, são as é a frieza nas relações eclesiásticas. Essa é uma característica, e aqui eu me identifico, porque também faço parte de uma igreja histórica, como característica das nossas relações institucionais, uma certa frieza, né? Uma burocratização das nossas relações.
Então, a gente tem um grupo de amigos, um grupo de pessoas que a gente tem mais afinidade, e outras pessoas que têm apenas um relacionamento eclesiástico, né? Essa é uma situação. Qual que é o problema de tudo isso, né? É que a gente tem vivido no ministério algumas situações que mostram isso, evidenciam esse problema. Por exemplo, quando a gente tem alguma queda moral de algum pastor, de algum líder, a gente se assusta e fala, puxa, mas como aconteceu isso, né? E a gente, o Eugene Peterson fala sempre isso, né? Que quando a pessoa caiu, ela consumiu o ato dela de erro, né? Na verdade, o coração já tinha caído faz tempo, né? E a gente não conseguiu acessar o coração da pessoa para poder saber o que houve. Então, às vezes, o próprio presbitério ou sino dos colegas falam, puxa, fulano estava com uma crise conjugal e eu não consegui ajudá-lo, ou isso até com a gente mesmo, né? Problemas emocionais, diversos pastores enfrentando crises emocionais, e a gente só descobre no final do processo. E aí eu faço uma pergunta, mas por que que nós estamos descobrindo esses problemas apenas no final do processo? Por que que a gente descobre que o casamento acabou? Isso também acontece na comunidade no final, né? Mas aí você vai conversar, você vai ligar, vai se aproximar e a pessoa fala, já estou há alguns anos nessa crise, já tenho problemas com crise de ansiedade, de angústia, de solidão, e você fala, puxa, mas tanto tempo, por que que eu só estou sabendo, né, ou nós ficamos sabendo no final do processo? Isso é um sintoma, né? Por que que isso aconteceu? Porque a gente não tem uma predisposição como igreja, como instituição, a cuidar do coração e a falar sobre saúde nos relacionamentos interpessoais. Agora, você imagina que presencialmente a gente já tem dificuldade, você imagine de forma virtual, né? A gente pode aumentar essa enfermidade, porque virtualizando as coisas, eu acabo manipulando aquilo que eu sou, né? Essa é uma das grandes dificuldades da internet, né? Você pode manipular. Na internet eu não sou quem eu sou quem eu desejo ser, né? E esse é o grande trunfo das redes sociais, né? E isso faz com que você acompanhe a vida de pessoas, né? E você fala assim, tá tudo bem com ela, né? Tá viajando, tá postando foto, versículo, e aí no final do processo a gente se assusta, né? E aí eu quero fazer um desafio para você. Por que que é importante nesse momento falarmos sobre saúde nas nossas relações? Por que que é importante, como pastoras, pastores, missionários, missionárias, falarmos sobre relacionamento interpessoais nesses diversos núcleos, né? Relacionamento interpessoais dentro da comunidade, com a liderança e na instituição. Sabe por quê? Porque nós vamos lidar com uma onda agora, pós-pandemia, de enfermidades emocionais. E o pastor tem uma característica, ele vai lidar com as enfermidades emocionais dos outros e essas mesmas enfermidades emocionais nos afligem. Olha só, nós vamos lidar com enfermidades emocionais que nos afligem. É como um médico tratar de um paciente tendo a mesma enfermidade que o paciente. E essa é uma condicional. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é humanização. Mas é importante a gente falar sobre isso. E aí, para gerar essa identificação, eu destaquei aqui alguns pontos dessa pesquisa. Nós fizemos essa pesquisa aqui na região de Sorocaba com 58 pastores e pastoras, tá? E quem me ajudou nessa pesquisa foi o pastor Oswaldo Prado também. A gente fez perguntas mais aqui aplicadas à região, eu destaquei algumas aqui. E é interessante, tá, gente, que quando a gente fez essa pesquisa, a primeira pergunta que a gente teve de muitos essa resposta vai ser divulgada, né? O meu nome vai aparecer?
Então, assim, não teve, a gente fez um formulário, né? Para a pessoa poder responder, mas nós não divulgamos, né? Os resultados individuais, né? Porque esse é o medo do pastor, né? De se expor. Embora até nas respostas você vai perceber que pelo percentual de pessoas que não responderam, você vê que a pessoa entrou e não respondeu nenhuma, né? Só para dizer que participou, mas também para não se expor. A primeira pergunta que foi feita foi essa: você se sente confortável em se abrir para um outro colega, pastor ou pastora? A gente fez essa pergunta para 58 pastores. Você se sente confortável em se abrir para um outro colega, pastor e pastora? 35% disseram sim. 53% disseram não. E 12% não responderam, né? Então, a gente tem um indicativo aqui, uma dificuldade de falar daquilo que nós estamos vivendo, das nossas dificuldades para outros colegas pastores, né? Essa é uma realidade. É claro, com o devido cuidado, eu sei que essa é uma realidade nossa, mas é apenas um indicativo, né? De que isso faz parte das nossas relações pastorais, né? A gente vai até falar o porquê disso daqui a pouco. Uma outra pergunta: você se sente confortável em se abrir para um líder local? Olha só, os números vão mudando um pouco. 25% disseram que sim, mas 64% disseram que não. E 11% não responderam. É um grupo de pessoas que não quer se identificar, não quer entrar no assunto. Mas se 53% na pergunta anterior não se abriam com outros pastores, 64% não se abririam, não falariam de si mesmo para um líder local. E aqui a gente já começa, você já pode pensar aí, né, em algumas coisas para a gente aplicar e fazer uma leitura disso. Nós não estamos ali na igreja constantemente nos dispondo a ouvir o outro, a acolher o outro, a tratar do outro, né? E a gente mostra uma inabilidade que a gente tem de se abrir, né? Então, olha só, a gente não consegue falar isso com pastores e pastoras, a gente não consegue falar isso com líderes locais. Uma outra pergunta: alguém entrou aí para falar? Ou foi só um ruído? Ok. Aí a gente inverteu aqui a estratégia. A pergunta é: você tem o hábito de ouvir e acolher outros pastores? 37% disseram que sim. E 51% disseram que não. E 12% não responderam, né? Pularam lá a pergunta. Então a gente percebe aqui 51% não tem o hábito de se predispor a ouvir um colega pastor, de ouvir uma colega pastora. Então a gente tem já um breve diagnóstico aqui que a gente pode refletir, né? Aí, qual que é a resultante disso? Apenas mais um resultado, né? Olha só, pergunta: você já teve conflitos com líderes e membros de igrejas locais? A gente veio numa crescente. Tinham outras perguntas que diziam respeito ao que o presbitério estava fazendo e sobre programação, atividade, né? Eu só peguei aqui as perguntas que a gente consegue aplicar em qualquer realidade, ou pelo menos fazer uma leitura, né? A pergunta é: você já teve conflitos com líderes e membros de igrejas locais? Você já teve conflito com líderes e membros de igrejas locais? 68% disseram sim. Olha só,
68% disseram sim. 27% mentiram, né? Brincadeira, né? Falaram não. E 5% não responderam. Isso mostra para a gente esse movimento, né? Dificuldade de se abrir com o outro, dificuldade de se abrir com a liderança, dificuldade de acolher, resulta no quê? Conflito. Né? Uma exposição maior, uma possibilidade maior de lidar com conflitos na comunidade. Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Né? Essa pesquisa serviu para a gente para desenvolver dentro... A gente tem na IPI, nas nossas regionais, nossos presbitérios, a Secretaria Pastoral, que é uma área que cuida de pastores e pastoras, né? Hoje, quem faz isso é o pastor Mário Góes, do SARA, é ele que cuida da Secretaria Nacional, né? E, inclusive, esse trabalho que nós fizemos em Sorocaba, eles também tiveram acesso, o SARA também teve acesso, para a gente identificar que muito das nossas angústias, muito das nossas dificuldades, elas têm têm origem na nossa inabilidade de relacionamentos interpessoais. Esse é um ponto. Quais são as dificuldades? Né? A gente pode aqui se perguntar por que isso acontece? Né? Por que isso tem acontecido? Eu coloquei algumas coisas aqui e aí eu queria a participação de vocês, ou vocês vão entrar naquele 12% de não responderem. Né? A gente fez aqui alguns levantamentos. As dificuldades para que isso aconteça. Primeiro, um ambiente competitivo. Pastores e pastoras são competitivos. Mas eu falo assim, mas é competição como? É uma competição de resultado? Não, é uma competição de projeção pessoal mesmo em relação a isso. E eu percebo que quando você vai mudando as esferas eclesiásticas, essa competição vai aumentando. Constantemente, em alguns ambientes que eu participo, eu percebo que isso tem se acentuado. Né? Eu realizo aqui um encontro chamado Hub Colaborativo, que é um encontro de pastores que a gente faz planejamento em série já há uns quase 10 anos. E quando eu abro esse evento, eu falo, olha, está proibido falar quantos membros sua igreja tem, está proibido falar quanto sua igreja arrecada, está proibido você falar do que você já fez. Né? Porque é uma linguagem constante a gente precisar competir, né? Mostrar o resultado. E isso é uma enfermidade da sociedade que nos aflige. Né? Então, por exemplo, a dificuldade de se alegrar com o outro, a dificuldade de alguém chorar com a gente. O Osmar Ludovico que fala, né, que nos dias de hoje o maior desafio é se alegrar com os que se alegram. Né? E esse ambiente competitivo expõe as nossas dificuldades, expõe uma dificuldade que a gente tem, porque a gente só quer exibir troféus, né? E o que é a internet, como eu disse ontem? A internet é um espaço onde a gente exibe os nossos troféus. A gente exibe as nossas conquistas, né? Ah, fulano viajou, olha, ele foi para um congresso, olha, ele de uma igreja menor foi para uma igreja maior. E a gente estabeleceu essas métricas de ministérios bem-sucedidos que adoecem a gente, né? Adoecem. E a gente olha para o colega pastor e a colega pastora como competidores. E vamos fazer aqui uma reflexão, que isso também é uma característica da sociedade. Eu não sei se acontece isso na igreja de vocês, mas eu percebo aqui na minha comunidade, na igreja que eu pastoreio, casais, por exemplo, que são amigos, mas são competitivos. Então, se um viaja e compra enxoval em Orlando, quando o outro engravida e tem filho, também vai para Orlando. Parece que um estabelece para o outro padrão. São amigos, mas são extremamente competitivos.
E aí dá a falsa sensação que essa amizade faz você prosperar. Mas que tipo de amizade se baseia em competição, né? Se baseia em se achar melhor que o outro ou se achar inferior ao outro? Então, essa é uma dificuldade. Segundo ponto, e isso foi uma coisa que a gente destacou na pesquisa e depois dentro do plano de ação para os pastores e para as pastoras, foi que também dificulta a questão das diferenças teológicas e ministeriais. Então, a gente tem um que é mais carismático e eu não me identifico com a visão teológica dele. A gente tem um que é mais conservador, mais litúrgico. A gente tem um que trabalha a visão de célula. A gente tem um que é a visão... E isso cria algumas paredes, né? Interessante. Eu tenho falado bastante assim, a gente consegue ser ecumênico com pessoas que estão distantes da gente, né? A gente não consegue ser ecumênico com quem está próximo da gente. A gente quer... Por isso que tem essa máxima, né? De que a gente admira pessoas que estão longe de nós, né? E a gente não tem essa habilidade, essa flexibilidade de ser amigo de alguém que tem uma visão ministerial e teológica diferente, que pensa diferente, né? Essa tem sido constantemente uma subdivisão de relacionamento dentro das nossas denominações, né? Esses nichos de visão teológica e ministerial. E se a gente pegar até uma questão política, a gente tem vivido isso também na IPI, né? Os grupos mais progressistas, os grupos mais conservadores, e essa polarização também chegou dentro da denominação. E aí tem os isentões, né? Que eu faço parte, talvez, aí dos isentões. E os progressistas cobram o seu posicionamento, os conservadores cobram o seu posicionamento, e aí a gente vai criando essas paredes, esses muros, que influenciam os nossos relacionamentos, né? Se a gente parar para perceber, a gente vai buscando essa identificação com quem pensa teologicamente e ministerialmente como a gente. Uma outra dificuldade, eu vivi isso muito, tá? Coloco isso como um processo até analisando meu ministério, conflito de gerações. Quando eu cheguei aqui em Sorocaba, eu era o pastor mais jovem na época, eu tinha 23 anos para 24 anos licenciado, e eu fui ordenado muito jovem, muito cedo, né? E na época, o pastor mais novo... Opa, caiu. Eu tinha 24 anos e o pastor mais novo depois de mim tinha 54. Então você imagina, eu chegando no presbitério, de 24 para 54, 30 anos de diferença. E a dificuldade de visão ministerial, visão teológica, idade, conflito de geração, né? E isso acontece dentro de igrejas, especialmente de linha histórica, né? A gente tem dificuldade de ouvir os mais velhos, de se aproximar deles, de ter a escuta, o acolhimento, né? E aí, quando a gente vai envelhecendo, um dos sinais que a gente está envelhecendo é quando a gente começa a criticar gerações mais jovens. E, pessoal, fique atento. Quando a gente começa a criticar muita geração jovem, é que nós estamos envelhecendo. Tem outras duas coisas também. Quando a gente começa a guardar pote de margarina, né? É um sinal. E quando a gente começa a se emocionar com músicas natalinas também. É um outro sinal que a gente está envelhecendo, né? E aí esses conflitos de gerações acabam criando essas dificuldades de relacionamento interpessoais, inclusive na igreja. Inclusive na igreja, né? Se a gente olhar para os nossos conselhos, a gente vai perceber que esses mesmos conflitos afligem as nossas lideranças, né? Um quarto ponto de dificuldade, a institucionalização das nossas relações. E aqui vou tocar num ponto que a gente pode até discutir. A gente tem medo de se abrir para algum colega, para algum pastor ou alguma pastora,
achando que isso que a gente vai compartilhar, a pessoa pode usar numa reunião, pode usar numa avaliação de campo, pode usar em algum momento. Então, as nossas relações estão tão institucionalizadas que eu falo o seguinte: puxa, mas se eu falar com ele, isso pode lá na frente, numa reunião do sínodo, do presbitério, ou numa definição de campo, ele vai falar assim. Então, a gente não se abre. A gente não expõe a nossa fragilidade com medo de que as nossas fragilidades sejam usadas politicamente, né? Eu lembro que no seminário a gente tinha um deão, né, que cuidava da parte da gente, né, o Cida de Oliveira, ele falava: olha, igreja é um lugar que a gente usa óculos permanentes, né? Então, cuidado da forma que vocês se relacionam aqui no seminário, porque alguns óculos e a visão que vocês têm de algumas pessoas, vocês vão para a igreja e nunca vão conseguir tirar. Vocês sempre vão se enxergar a partir desse óculos. E às vezes acontece muito isso, né? Você recebe um e-mail de algum pastor que você estudou junto pedindo campo e você fala: mas esse cara aqui, ele fazia tal coisa, né? E ele tinha esse tipo de comportamento, ou seja, a gente usa os estigmas e isso de alguma forma causa bloqueios nas nossas relações, né? E a gente gosta, né? A igreja institucionalizada tem essa facilidade. Você viu fulano? Você ficou sabendo quem é fulano e tudo mais? Então, a gente mesmo, quando tem um problema, fala: bom, eu não vou falar. Eu não vou falar porque... Eu não sei se todo mundo lembra dessa piada, dessa história, né? Mas eu vou aqui... Aliás, contar piada já é um sinal de que a gente está envelhecendo também, né? Mas eu lembro dessa história, eu sempre ouvi aqui no presbitério, de 3 amigos pastores que se reúnem e eles começam a estabelecer um propósito de orarem juntos, uns pelos outros, né? E aí eles estão orando e logo na primeira reunião de oração eles falam: puxa, vamos colocar aqui a confissão de algum pecado, a gente ora junto pelas nossas dificuldades, pelas nossas tentações, né? E aí um deles falou: eu queria que vocês orassem porque eu sou muito tentado, tenho muita dificuldade com bebida e eu tenho, assim, me excedido na bebida, a bebida tem sido um escape para mim e eu queria que vocês orassem por isso. Ele falou: sim, vamos orar por isso também. E aí o segundo: olha, eu tenho muita dificuldade com mulher, assim, eu preciso tomar cuidado com isso, tive problema na minha juventude, questão de mulher é meu ponto fraco do ministério, eu tenho que me distanciar, para mim é muito complicado. E aí, vamos orar por isso, né? E aí viraram-se para o terceiro que estava participando: e você, qual que é a sua dificuldade? Puxa, a minha dificuldade é guardar segredo. Eu não consigo guardar segredo, tenho uma dificuldade muito grande. E aí é exatamente isso que acontece muitas vezes, né? Infelizmente, nas nossas relações institucionais, né? O medo de se abrir, de falar das coisas da vida, né? E de que isso venha, né? E a gente sabe mais ou menos como que é a cara de tudo isso, né? Alguém liga e fala: puxa, estou preocupado com fulano, ele me procurou, e de repente está todo mundo sabendo de um problema, né? E desfaz o ambiente de confiabilidade, o ambiente de escuta, o ambiente de graça que eu vou falar. Um outro ponto que dificulta muito isso é, de fato, a nossa agenda pastoral. A gente se doa ao outro, a gente tem tempo para o outro, a gente escuta o outro, a gente para o que a gente está fazendo agora para responder uma mensagem do WhatsApp, atender alguém na igreja, num café, e visitar, ir no hospital, mas a gente não prioriza e não coloca isso dentro da nossa ajuda. E aqui eu quero falar uma frase, gente, preste atenção no que eu vou falar. Eu ouvi essa citação de uma esposa de um pastor, quando eu fui ordenado, e ela nos convidou para tomar um café na casa dela. Ela deu esse conselho para minha esposa. E foi um conselho muito sábio. Ela falou assim: olha, lutem contra isso que eu vou dizer. Pastor é amigo de todos e íntimo de ninguém. Pastor é amigo de todos e íntimo de ninguém. Não deixe que isso aconteça com você, com vocês. Então, isso é um sintoma. A gente é amigo de todo mundo e a gente não é íntimo de ninguém. Por todas essas dificuldades.
O Johnny tem uma pergunta depois, mas pode concluir. Vamos lá, Johnny. Bom dia. Caio, ontem eu estava numa terapia aí que eu tenho feito com uma psicóloga e justamente a gente entrou para esse assunto, né, os relacionamentos interpessoais. E a nossa conversa, ela foi muito legal nessa questão e eu lembrei daquele do Zygmunt Bauman, né, quando ele fala sobre a questão da pós-modernidade, sobre a liquidez, né, da pós-modernidade, onde ele fala que as ideias são frágeis, os relacionamentos são frágeis, e ele traz isso como uma consequência disso é o desapego, né, onde eu me apego, mas eu não me apego, né, onde eu seguro, mas eu não seguro, né. Tu também percebes nesse sentido essa questão do desapego para dentro dos relacionamentos? Sim, sim. Eu acho que, além dessa questão, quando a gente fala de relacionamentos líquidos, né, ele vai falar sobre superficialidade, né? E eu acho que a gente é superficial. Somado ao fato, tem um livro eu vou falar que a pronúncia, vocês me corrijam, tá? Se é Moltmann, né? Ou Moltmann, Jürgen Moltmann. Ele tem um livro, tá aqui nessa segunda prateleira aqui, que é Paixão pela Vida, e ele fala sobre apatia, que a gente compreendeu na cultura contemporânea que a apatia, a indiferença é um senso de segurança, né? É uma divindade. Você ser apático é ser maduro. Então, nas relações, a gente estabelece a apatia como um escudo. Os deuses antigos eram apáticos, né? Tinham apatia, indiferença. E isso a gente estabeleceu como uma virtude. Nós, como pastores e pastoras, estabelecemos isso como uma virtude. Existe até um processo, Johnny, você sabe disso, na terapia que a gente trabalha também, eu e minha esposa, junto com meus filhos, que chama dessensibilização. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. É quando você é exposto constantemente a uma situação, você dessensibiliza. É como se fosse um mecanismo de defesa, né? Então, como que o médico consegue operar, abrir a barriga de um cara e depois sair para comer uma macarronada na hora do almoço? Dessensibilização, né? É um sistema de poder. Como que a gente discute com a esposa e sai para pregar sobre família? Dessensibilização, a gente vai acostumando com aquilo, né? E perde-se a sensibilidade. O que é bom em alguns momentos, né? Quando você sai e faz um velório, um casamento, ou quando você sai de uma visita de hospital para um aniversário, faz você virar essa chavinha, vira um hábito. E aí você se dessensibiliza ao ponto de você não achar que aquilo é importante. É como se fosse quase uma autossuficiência, mas por que eu preciso de amigo? Eu quero é dar conselho para os outros, né? Eu não quero que ninguém me ouça. Não cabe isso na minha agenda. Tanto que se você olhar para a sua agenda, a gente fazer também uma autorreflexão, quanto tempo nós dedicamos na nossa agenda pastoral ao investimento dessas relações, né? A fazer, por exemplo, uma autocrítica, né? Eu tenho um amigo muito chegado, que é o pastor Binho, ele é pastor da IPB, ele é psicólogo, nós somos amigos há muitos anos, ele é uma pessoa que me ajuda muito, 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 muito mesmo. Então, quando eu tenho algumas dificuldades em algumas áreas, eu saio para conversar com ele, para me abrir com ele, para falar com ele. E às vezes ele fala, olha, Caio, não é bem isso. E já teve uma situação interessante, que eu saí de uma reunião e eu tive algumas críticas da comunidade local. A crítica era que eu estava viajando muito, né? Estava saindo muito da igreja local. E na época eu fiz um cálculo, falei, não, mas eu não estou saindo tanto. Eu fiz lá as contas, tal, e eu tive dificuldade de ouvir a liderança falar isso. Na hora eu até escutei, mas eu fui digerindo aquilo muito ruim. E eu marquei de conversar com ele e comecei a conversar. Na metade da fala ele falou assim, cara, você está viajando muito. Você está saindo muito. E quando ele falou isso, por ser meu amigo, eu falei, cara, eu perdi a habilidade de ouvir. E às vezes a gente precisa de um amigo para ajudar a gente nesses filtros, para ajudar a ficha cair, né? Eu tenho aqui no meu escritório
não sei se todo mundo vai lembrar, aqui do lado, ó, um orelhão. Os mais jovens não vão lembrar disso, né? E aí a gente tem uma gíria disso. Meu filho perguntou o que era, cair a ficha, né? Lembra? Eu acho que as amizades ajudam, inclusive, a gente a absorver as fichas que caem, né? Ajudar a cair a ficha de algumas situações. Se a gente não tem amizade, a gente tem dificuldade de lidar com crítica, dificuldade de lidar com conflito. E o último item de dificuldade, aí eu quero passar para uma parte de resposta bíblica, a gente tem um segundo período ainda, é a frustração e a decepção com amizades. E isso é algo comum. Talvez até aqui nesse grupo que nós estamos aí de 50, 60 pastores, tenham ex-amigos. E a gente olha e fala assim, puxa, pastor, mas eu, Caio, eu já me abri há algum tempo e me expus, né? Tive a minha vida ferida por isso. Inclusive naquele livro Feridos em Nome de Deus, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, ela fala que uma das coisas que feriram muita gente é a questão da confiabilidade, né? Do quanto as pessoas foram feridas na sua confiança, tiveram a sua vida exposta, se sentiram traídos, né? Se sentiram corrompidos moralmente, né? E todos nós, como pastores, trazemos essas marcas, né? Essas cicatrizes, né? De pessoas que frequentavam a nossa casa, ovelhas e líderes que tomavam café com a gente, ou chimarrão com a gente, e depois, num assunto da igreja, foram contra a gente, né? E a gente se sentiu traído, e a gente se sente frustrado e decepcionado. Agora, mesmo sendo e tendo experiências de frustrações e decepções com amizades, isso não tira a importância de termos amigos, né? De termos alguém para falar do coração, de investirmos nisso como uma prioridade, né? Eu sei que talvez muito das nossas decepções e das nossas frustrações sejam reais, verdadeiras, mas elas não são o ponto final. A gente precisa, né? E mesmo que a gente tenha uma idade avançada, a gente vai precisar de alguém que nos escute, que fale para a gente, que converse com a gente, que se abra com a gente. E que de alguma forma se estabeleçam como um relacionamento de cuidado e de amizade. Então, eu acho, Joel, que a gente poderia, nós temos 15 minutos aí mais ou menos, né? 20 minutos nessa primeira parte, talvez discutir essas dificuldades, porque eu iria virar agora a segunda parte para algumas aplicações, né? E dessas aplicações também eu quero propor coisas para a instituição, né? Então, Samuel está ali para compartilhar também. Oi, Caio. Desculpa. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá, ok. Então, assim, gostei muito da tua fala, né? Eu tenho essa mesma percepção de que essa dificuldade, né, que você relatou nas pesquisas tem a ver realmente com esse ambiente competitivo, e a gente não tem um ambiente cooperativo. Eu fiz formação como psicólogo, agora fazem 5 anos eu terminei. E o que eu notei num outro ambiente, né? Que eu notei que, de repente, assim, com profissionais, né, da psicologia, na área da saúde, os ambientes são muito mais cooperativos do que entre nós pastores. Aí eu disse, não, esse foi meu primeiro grupo. Aí foi para uma outra formação, outro grupo, foi a mesma coisa. Agora eu vim para Florianópolis, estou envolvido num outro grupo de psicólogos, é a mesma coisa. Aí eu chego com, poxa vida, por que em ambientes, né, que não são ambientes eclesiásticos, né, ou mínimos cristãos, os ambientes são muito mais cooperativos, muito mais acolhedores, muito mais sensíveis, né, às realidades, às dinâmicas, e não é que as pessoas pensam da mesma forma, muito pelo contrário, é a mesma coisa, são teorias diferentes, são pensamentos diferentes, abordagens diferentes, mas ninguém fica, né, tentando mostrar que é melhor, o que é mais, o que é, né, esse ambiente competitivo que você falou.
uma das minhas assim, percepções, né, ideias é de que nós, na verdade, somos treinados na faculdade dessa forma, né? Isso vem desde a nossa formação. Não sei como é que você vê isso. A gente é treinado para dar soluções, a gente é treinado para dar respostas, e não para sermos vulneráveis, e não para efetivamente acolhermos as pessoas. Por mais que o nosso discurso seja esse, que nós somos uma igreja acolhedora e tal, mas nós não somos treinados para isso, nós não somos capacitados para isso, né? E para mim isso é uma das grandes questões, né? Entre as que você colocou aí. Eu não sei, isso que eu queria ouvir da tua percepção, essa coisa da formação, né? Que vem lá desde o nosso tempo de seminário, né? Eu acho que você usou duas expressões aí que eu tive essa experiência também no ambiente secular. Eu não gosto muito dessa expressão no ambiente secular. Esse tipo, eu nunca fui num ambiente, eu dou aula em faculdade, alguém na faculdade fala assim, então lá no ambiente secular, estando no secular, não se identifica. Você num ambiente religioso, né? Nesse ambiente secular, vamos usar essa palavra, essa palavra colaborativo, cooperativo é mais comum, né? Infelizmente. A pessoa que te ajuda, que te apoia, que te oferece recursos, né? Mas isso também se dá muito ao distanciamento, né? Você consegue ser mais colaborativo, cooperativo com quem está distante de você. Eu acho que a igreja traz essa falsa ideia de que a gente está junto, mas não está, sabe? Quando você identifica a questão da formação, de fato a gente tem essa dificuldade. Como a gente tem uma ênfase na formação teológica acadêmica, e se você tem isso como um objetivo principal, você não coloca a saúde relacional como algo importante. Você não vai cuidar, por exemplo, vou contar uma história aqui engraçada, né? No seminário eu fiz integral, né? Então você imagina que todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Eram 4 turmas, alguns morando no seminário, outros morando em torno, e às vezes um professor falava uma coisa na outra sala, no intervalo a gente já sabia o que tinha acontecido de outro debate. Essa questão dos grupos, por exemplo, de visão teológica e ministerial, já era comum no presbitério, na faculdade, porque da igreja que você vinha, da região que você vinha, já falava, você é daquela região, naquela região é assim. Então, você já vinha com o rótulo, ou você se identificava com o pastor, com o professor, com a visão teológica. E isso tudo que eu falei, talvez a grande parte de dificuldades, a gente já tinha vivido lá no seminário, né? Eu acho que você está falando de uma formação sua em psicologia, né? Que falta-nos na formação teológica um investimento na saúde relacional, sim, interpessoal, e a gente não coloca isso como uma prioridade. E aí essas enfermidades elas no seminário, por exemplo, eu fico assustado, cara, com todo respeito aqui, tá? Como o seminarista é fofoqueiro, cara. Os seminaristas da minha igreja voltam no final de semana aqui, eles dão um relatório do que acontece na Igreja Cristã Independente do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Né? Vocês fizeram um seminário, vocês sabem, assim, fulano, ciclano, beltrano, tudo. Por quê? Porque a gente não gerou uma cultura de ambiente, a gente não se preocupa com isso. E isso vem como hábito para o ministério. Vem como hábito para as nossas relações interpessoais. Essa politização, né, das relações institucionais, né, se tornaram uma enfermidade, né? Competição, uso disso como um recurso para a gente poder, de alguma forma, diminuir o outro, né? Isso vem lá, né? E é interessante porque alguns presbitérios, eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Presbitério da Grande Florianópolis, eles têm um trabalho muito legal de oração, vou falar sobre isso depois. Aqui em Sorocaba a gente tem feito algumas ações, eu sei de diversos presbitérios que estão desconstruindo essa cultura. Se intencionalmente estão desconstruindo isso, né? Estão tentando gerar um ambiente mais saudável, né?
um ambiente de acolhimento, um ambiente de saúde emocional, né? A gente vê essa tentativa na sociedade. Então, nós, como igreja, precisamos falar sobre isso, sobre a saúde dos nossos relacionamentos. Você tem razão. O Joel, né? Só muitas das coisas que você falou e com relação à Igreja Presbiteriana Independente é muito semelhante à nossa, assim, parecia que você estava falando alguns aspectos, parece que você está falando para a nossa igreja. Uns 2 anos atrás, até uns 2 anos atrás, eu participei de um grupo que o Ricardo Agreste sempre organiza, que chama Timóteo, e aí num dos encontros com ele trouxe uma abordagem que ele tinha experimentado num retiro que ele tinha participado, acho que foi nos Estados Unidos ou com alguém de lá. E aí ele falou nessa abordagem sobre fendas da alma, e foi uma construção toda que foi feita em cima com o grupo. E aí ele falou de 3 aspectos, pelo menos, de fendas da alma. Ele diz o que são essas fendas? São pessoa que agora se rendeu a Cristo, está no Evangelho, vive pelo Evangelho, e alguma coisa num tratado, algum pecado novo, ele é como uma fenda que, em vez de você juntar água, ela vai escorregando água pela fenda e vai drenando a nossa espiritualidade, a vocação, a ética, e essas fendas que vão drenando. Então ele falou sobre isso. E uma dessas fendas era a fenda do reconhecimento, que é muito forte entre ministros, né? A gente quer ser reconhecido publicamente e tal. Só que para eu ser reconhecido eu tenho que estar acima dos outros, né? Porque se tiver alguém do meu lado que vai ser tão reconhecido como a auréola dele pode prejudicar um pouco a minha, né? As estrelinhas que estão em torno dele vai prejudicar um pouco a minha, e por isso a gente tem essa dificuldade de se relacionar com outros, porque se está muito perto pode ser que o outro machuque a gente, né? Pode ser que o outro brilhe um pouco mais do que a gente e a gente acaba se afastando. E aí, agora isso é uma percepção minha, né? Não sei, teve pesquisa por trás, mas às vezes até a gente consegue ser muito receptivo, educado, animado com os membros da comunidade. A gente consegue ser assim acaloroso com os membros da comunidade e não consegue ser com os colegas. Eu fico pensando, será que não é esse calor que a gente tem com os membros não é fingido para que a gente tenha reconhecimento dos membros também? Ou será que é sincero isso, né? Se a gente não consegue ser a mesma receptividade com os colegas e tal, ou com os vizinhos que a gente tem, com os colegas, com os vizinhos de apartamento, né? Às vezes no prédio, mas lá na igreja a gente consegue ser, para que a gente seja reconhecido, inclusive, e isso, não sei, é uma percepção, uma suspeita que eu levanto às vezes, né? E a gente deixar, acho que fechar essas fendas aí, ou pedir para que Deus feche essas fendas a fim de que a gente possa ser sincero nas nossas relações todas, né? É só uma observação que eu tenho para fazer. Ontem eu falei sobre aquela visão do Enter Wright que fala, né, do texto de que a aprovação é um ponto de partida, não um ponto de chegada, né? Porque se a gente coloca um ponto de chegada, a gente vai sempre correr atrás de uma aprovação, né? E nunca vai se sentir satisfeito, né? Joel, mais pessoas se inscreveram. Sim, o Luiz Valério tem uma pergunta e depois o Zigo se inscreveu. O Luiz Valério quer falar ou quer que a gente leia? A pergunta do Luiz Valério foi assim: Caio, você falou do processo de nos tornarmos insensíveis, o cascadura, mas será que o outro extremo, a hipersensibilidade, também não é prejudicial? Sim, né? A gente vive numa cultura de excessos, né? E a gente, como pastor, como a gente lida também com pessoas muito sensíveis, a gente não gosta muito, né? Você lembra daquele desenho, Felícia, né? Que ela gostava tanto dos animais, que os animais fugiam dela, e ela queria abraçar, ela queria estar junto, né? E era pegajosa, né? Existe, inclusive, agora essa síndrome de Felícia, né? Pessoas muito pegajosas, que também mostra, todo excesso revela a falta de algo, né? E a gente precisa buscar o equilíbrio, né? Eu acho que, por exemplo, tem um texto, depois eu preciso procurar esse texto, é uma pastora da IPI que escreveu
sobre que essa questão, por exemplo, na igreja pentecostal, usa-se muito você chamar o pastor de pai, a pastora de mãe, né? E por que isso, né? A tentativa de substituição, né? De papéis de paternidade, de maternidade, né? E a confusão que isso traz, né? A enfermidade que isso traz. Então, é mais ou menos isso que acontece com o perigo de você se dessensibilizar ou de você ter uma enfermidade ao excesso, que vai revelar uma falta, né? Eu acredito que sim, a gente precisa buscar o equilíbrio. E saúde nos relacionamentos é esse equilíbrio. De hora você... eu aprendi uma coisa com a Esther Carrinho, fica até aqui uma dica, de repente, para alguma atividade de vocês. Eu preguei no congresso da CEPAL em 2014, e ela também era uma das palestrantes, e depois a gente participou de vários eventos, eu sempre a convido aqui para algumas coisas da igreja. Ela falou que no processo terapêutico, especialmente no processo de pastoral, de aconselhamento, é sempre importante esse exercício de que, ao final, a pessoa devolve a minha vida, eu devolvo a vida dela. Existe um momento que eu exponho a minha vulnerabilidade, eu dou a minha vida ao outro, mas no final eu a pego de volta e a outra pessoa pega devidamente de volta e a gente volta para a nossa rotina, né? Então ela usa essa expressão, né, dos limites disso. Eu acho que é o que de fato falta para a gente. Você tem razão, sim. Zigulf se inscreveu? Tem que abrir o microfone, Zigulf. Eu tenho refletido sobre uma questão e já mencionei aqui ontem. Nós somos uma denominação que nos últimos anos tem aumentado o nível de regulamentos, até nas cartas pastorais, vai lembrando a gente da obrigação da gente, dos deveres da gente. Eu estou convencido, por exemplo, de que o número de vocações na igreja está ligado ao processo absolutamente regulamentalizado de todas as coisas. E eu tenho a impressão de que esse excesso de regulamentos, impossível de cobrir de nós, passa para nós uma visão de lei e não de graça. A gente fala de graça na teoria, mas na prática nós somos uma igreja da lei. E aí cada um de nós transgride em alguma área, ou em diversas. Um não usa veste litúrgica, outro não faz as ofertas do plano de ofertas, outro não repassa o dízimo direito, e assim por diante. E vai criando em nós um sentimento de inadequação e culpa, consciente ou inconsciente. E quando a gente se sente culpado, a gente chuta quem está à volta. A gente não se abre, porque o telhado é de vidro, com medo de que o outro descubra qual é a minha transgressão. E vai criando, a meu ver, esse ambiente de uma vida sem graça, onde a gente não pode ser nós mesmos, porque a gente o tempo todo é lembrado via documentos, via regras, via cartas que vêm. A gente o tempo todo é lembrado da obrigação e daquilo que a gente não faz como deveria fazer. Até modelo de culto mandam para a gente, como se a gente não soubesse fazer culto, ou como se a gente não soubesse organizar uma liturgia. E isso vai gerando um sentimento de inadequação e de culpa interna na gente, que torna a gente conflitivo. E aí, ligado a isso, o ambiente da igreja evangélica brasileira. Eu gosto muito do livro do Brad Briscoe, The Missional Quest, onde ele diz que o problema está nas métricas de sucesso que a igreja passa para a gente. A visão de igreja é passada para a gente. As métricas são número, prédio e dinheiro. E aí a gente está o tempo todo correndo de ter número, de ter prédios bonitos e de ter dinheiro. E quando a gente não tem, aí a gente começa a olhar para o outro do lado, que talvez tenha, ou faz de conta que tem, e aí cria um negócio. Eu estou convencido de que o nosso ambiente
interno, ele é um ambiente de lei e não de graça. Que nós nos impomos, que os outros impõem, que o ambiente da Igreja Evangélica Brasileira nos impõe e que a nossa própria denominação nos impõe. E aí esse ambiente de lei gera esse sentimento de inveja mútua, de eu não poder perguntar para o outro, cara, eu via tu fazendo aquele negócio tão bom, posso aprender de ti? Isso é raro entre nós. Entende? Mas por quê? Porque a gente sempre se sente culpado, com menos-valia, e aí gera toda essa situação aí. Então seria, digo, um ambiente de desgraça. Porque onde não há graça, há desgraça. A desgraça é a lei, né? O procedimento, a frieza nas relações, né? E você falou de um ponto, eu queria sugerir aqui um livro, Vocação Perigosa, do Paul Tripp, e ele vai falar sobre isso, né? Que quando você não tem um escape devido, e no caso do livro ele fala inclusive da ira dele, né? Da forma que ele extravasava isso na esposa, no ambiente familiar, em algum lugar, para algum lugar, essa transgressão que você falou, Zygolf, vai, né? E alguém está pagando aí alguém está sendo espiado, a expiação disso aí está indo em alguma esfera da vida, né? Esse é o fato. A Simone tinha se inscrito, quem sabe ainda essa última pergunta ou colocação, depois nós vamos fazer a nossa pausa. Ok. Bom, eu achei interessante em termos de ISLB esse tempo de quarentena, esse tempo da nossa igreja. O que eu tenho visto é bastante cooperação entre colegas. Pelo menos eu tenho experimentado isso com bastante força. E eu tenho visto muita coisa bacana de colegas de norte a sul do Brasil. E isso, para mim, me enriquece. Então, eu acho que esse clima de competição e briga de egos, eu acho que depende do coração da gente. Eu prefiro ver o que as pessoas fazem de bom. E eu tenho visto muita coisa bacana. A gente tem feito um trabalho em parceria com outros colegas de vários sínodos, de formas diferentes de pensar, pessoas com quem eu nunca tinha conversado pessoalmente. Eu estou fazendo lives e estou aprendendo e me enriquecendo bastante. E isso, para mim, está sendo muito legal e está quebrando muitos paradigmas. E eu acho que o que a gente precisa é olhar para o nosso coração e ver se a gente está disposto a cooperar ou só a competir. Eu prefiro um ambiente de cooperação, mas eu não consigo ver a igreja dessa forma de desgraça. Muito pelo contrário, o que eu vi nessa quarentena entre colegas foi muita graça e muita bênção. E isso depende mais de nós do que do outro, né? Quando a gente começa a se abrir e olhar para o outro com um pouquinho mais de amor e misericórdia, a gente experimenta coisas bem bacanas. Simone, você tem razão. Eu vou virar aqui, eu estou no período da dificuldade, tá? Depois a gente vai virar e vai falar de coisas que de fato acontecem, como colaboração, cooperação, reciprocidade, né? Eu acho que o elemento que você colocou é o elemento da reciprocidade. Quando eu citei aqui essa questão do ambiente de desgraça, não é generalizando, né? Nos momentos que a gente, na fala do Zygolf, coloca a lei e o procedimento, no que ele estava falando, eu sugeri o conceito de desgraça. Eu não estou dizendo que tudo que a gente vive é desgraça. Não é isso. A gente está fazendo esses apontamentos como dificuldades, né? E aí eu quero, depois, no segundo momento, enfatizar qual é a resposta bíblica para isso, né? De como que a gente, partindo da reciprocidade, a gente se abre para isso, né? E, de fato, a pandemia, ela nos colocou diante de uma possibilidade de uma vida mais solidária. E isso tem sido uma característica desses dias, né? Trabalhar em rede, né? Como foi falado agora há pouco a respeito desse ambiente, por exemplo, de cooperação, colaborativo, ambiente de rede, né?
Eu também concordo com você. Nós vamos falar sobre isso. Ok, gente, acho que nós podemos fazer a nossa pausa então, pode ser? Aí voltamos às 10 horas em ponto. Recomeçamos aí, pode ser?